querido aluno, eu sou a professora Cláudia e vamos continuar no nosso programa de inteligência emocional, na aula 2, continuando a estudar as interferências. Uma terceira interferência que nós vamos estudar é a vitimização. Vocês não imaginam o quanto o ser humano que se vitima, ele tira do seu dia a dia a autorresponsabilidade, as competências, as capacidades. Então, todos nós, em um dado momento, ficamos vítimas, né? Nos sentimos vítimas por algo que tenha acontecido na nossa vida, porém, nós podemos ressignificar, né? Nós podemos, através de alguns comportamentos, passar da vítima para o protagonista. Então, para que nós possamos visualizar os comportamentos da vítima e os comportamentos do protagonista, que é a nossa proposta aqui, eu convido vocês a virem comigo para o quadro, para que vocês possam acompanhar essas competências de cada um deles, essas características, ok? Aqui no quadro estudaremos os comportamentos da vítima para que nós possamos minimizar essa interferência. Então, a vítima ela sempre trabalha com a culpa. Sempre ela sente culpa ou ela atribui culpa a alguém. A vítima é pesada. Pesado, tudo na vida dela é muito pesado, é muito difícil, é muito penoso. A vítima de um fato, ela faz uma tragédia. A vítima, ela tem um comportamento pessimista. Então, a vítima, ela trabalha com a culpa, ela é pesada, de um fato ela faz uma tragédia, tudo para ela é não. Ela nega, ela tem um negativismo dentro dela. E a nossa proposta aqui é que nós possamos ressignificar essa vítima que já esteve dentro de nós ou que está dentro de nós de alguma forma, muito qualitativa, né? Por algum fato que tenha acontecido na vida e transformar, né? Ressignificar essa vítima como protagonista da história. Então, veremos agora os comportamentos do protagonista. O protagonista, ele assume responsabilidade, ou seja, a autorresponsabilidade. O protagonista tem a vida muito mais leve. O protagonista de uma tragédia, ele conta um fato, uma história, a mesma história com outra cor, com outro significado. Ele tem um comportamento otimista. E ele sempre diz sim. Um outro comportamento do protagonista é o sorriso. Já não podemos dizer isso da vítima, ok? Após termos estudado no quadro os comportamentos da vítima e os comportamentos do protagonista, eu convido você a acompanhar comigo uma leitura da metáfora da borboleta que vocês têm aí no livro de vocês. A borboleta azul. Havia um viúvo que morava com suas 2 filhas curiosas e inteligentes.
As meninas sempre faziam muitas perguntas. Algumas ele sabia responder, outras não. Como pretendia oferecer a elas a melhor educação, mandou as meninas passarem as férias com um sábio que morava no alto de uma colina. O sábio sempre respondia às perguntas sem hesitar. Impacientes com o sábio, as meninas resolveram inventar uma pergunta a que ele não saberia responder. Então, uma delas apareceu com uma linda borboleta azul que usaria para pregar uma peça no sábio. "O que você vai fazer?" perguntou a irmã. "Vou esconder a borboleta em minhas mãos e perguntar se ela está viva ou morta. Se ele disser que ela está morta, vou abrir as minhas mãos e deixá-la voar. Se ele disser que ela está viva, vou apertá-la e esmagá-la. E assim, qualquer resposta que o sábio nos der estará errada." As duas meninas foram, então, ao encontro do sábio, que estava meditando. "Tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me, sábio, ela está viva ou morta?" Calmamente o sábio sorriu e respondeu: "Depende de você. Ela está em suas mãos." Assim, a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro. Não devemos culpar ninguém quando algo dá errado. Somos nós os responsáveis por aquilo que conquistamos ou não. Nossa vida está em nossas mãos, como a borboleta. Cabe a nós escolher o que fazer com ela. Então, querido aluno, eu convido você a pensar nesta metáfora, o quanto a nossa autorresponsabilidade está nas nossas mãos, o quanto ser autorresponsável pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, pela nossa vida, até mesmo por tudo que acontece conosco. Eu entendo que talvez você tenha sofrido, como todo ser humano, alguma decepções, frustrações, enfim, que você possa ter sofrido essa decepção, essa frustração em tempos muito passados, em médio espaço de tempo ou recentemente. Mas olha, eu vou dizer uma coisa a você. Tem algo que nós podemos fazer por nós mesmos, que é trabalhar o auto-perdão. Você sabia que o perdão não quer dizer que você está concordando com algo de errado que a pessoa fez para você, com algo que você significou, que você tem as suas razões de ter significado, né? De estar machucado, de estar doído, de estar ferido, seja em qual setor da sua vida for, existe um remédio poderoso, né? Que é o perdão. O perdão hoje é trabalhado até pela neurociências, né? Independente de religião, de filosofia. O perdão é para você, é para esse auto-perdão, para você se liberar. Porque enquanto não se perdoa, fica ligado ao fato que aconteceu, nós não temos espaço para a nossa vida, nós não temos espaços para viver as competências, as capacidades e as habilidades. Então, querido aluno, com muito carinho eu te convido, se fizer sentido para você, se liberte, né, dessa vítima que existe em você. Deixa ela bem pequenininha, somente para que você aprenda com ela, porque eu acredito verdadeiramente, profundamente, que ela possa te ensinar muito. E agora nós vamos passar para o estudo de uma outra interferência que existe na nossa vida, que é o Self 1, ele vem pessimista. Então, aí no livro de vocês estão seguindo, né, o livro, e temos aí na aula 2 essa segunda interferência da aula 2, que é o pessimista.
O pessimista, ele tem uma fisiologia que nós vamos fazer uma explicação melhor no quadro, para que vocês visualizem como que é o funcionamento fisiológico mesmo de quem pensa pessimista e de quem escolhe desenvolver o otimismo na sua vida. Então agora nós vamos para o quadro e voltamos aqui para uma maior explicação. Estamos então novamente aqui no quadro para demonstrar a fisiologia do pensamento pessimista e otimista. Temos aqui a figura hipotética do cérebro, aqui a construção do pensamento. Do pensamento, todo pensamento ele gera emoção. A emoção gera um comportamento. E do comportamento volta para o cérebro para fazer novas reconexões neurais. Então, vamos entender melhor como é que funciona quando nós pensamos pessimista e quando nós pensamos otimista. Nós já vimos que pensar otimista é muito mais do que pensar positivo, vai muito mais além, e pensar pessimista vai muito mais além do que o pensamento negativo. Então aqui as células buscam, né, na nossa fisiologia, a formação do pensamento, que é a mente que pensa e a mente que sente. Forma-se o pensamento. Imagine que forma um pensamento de baixa autoconfiança, de baixa estima, do eu não posso, um pensamento que é do self 1, o pensamento da interferência. Então, eu tenho aqui o pessimista, eu tenho aqui o self 1, que nós já estudamos, né, quando falamos do self 1. E esse pensamento pessimista, ele gera uma emoção desagradável. Ora, claro que gera desagradável, porque se eu estou pensando pessimista, vai gerar desagradável. Gera um comportamento, muitas vezes, comprovadamente pela neurociências, da inação. A ação é igual a zero, eu não tenho ação. Deste comportamento, volta para se retroalimentar no cérebro. Então, o que acontece aqui? Essas alças são chamadas de doenças. Estresse, síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, né? Então, aqui tem tudo. E quando chega no cérebro para fazer novas reconexões neurais, que se chama neuroplasticidade, fica muito mais dificultoso. E aí, de novo, forma o pensamento e continua essa cadeia. É aquela história do meio copo cheio, meio copo vazio. Vocês sabem, o pessimista, ele chega aqui e ele fala assim: nós só temos meio copo cheio. O que nós precisamos fazer para encher o copo? Nós não podemos fazer, nós não conseguimos, não há tempo hábil, os prazos estão se esgotando, eu acredito que isso seja muito difícil para mim ou para a equipe, enfim. Ele só vê o ponto negativo, né? Ele não vê solução no problema, ok? Esse é o pensamento pessimista do self 1. Agora, nós vamos desenvolver a proposta que nós temos aqui para você ressignificar o pensamento pessimista do self 1, que são as interferências. Nós já estamos estudando, elas serão minimizadas
E aí eu tenho o otimista, que é o self 2, que é o melhor de mim, né? E o melhor de mim também auxilia o self 1. Pode ser que em um dado momento você esteja com uma competência baixa, porém isso não dura muito. Por exemplo, uma emoção de tristeza, uma emoção de raiva. Se você está aqui com essa emoção de tristeza e de raiva, será o self 2 que te auxiliará no aprendizado para que você possa conseguir superar essa tristeza, sair dessa raiva e aí sim vir para o pensamento otimista. O pensamento otimista, ele gera uma emoção agradável. Ele olha e fala, tem um problema, mas podemos resolvê-lo. E aí gera um comportamento que é a ação, é o comportamento proativo. O otimista, ele tem um comportamento proativo. E proatividade não é fazer mais rápido, mas proatividade é você fazer com consciência ou não fazer, ok? Então, daqui, o que gera? Ele vem direto e começa a fazer novas reconexões. Aí sim, eu tenho a neuroplasticidade cerebral. Então, queridos alunos, eu convido vocês a observarem, olha o copo meio cheio, o otimista, ele vem aqui e diz assim, já enchemos 50%. O que nós precisamos fazer, equipe, ou o que eu preciso fazer, ou seja dentro do teu profissional, dentro do teu estudo, dentro da sua casa, do seu lar, num problema que você tenha, o que eu preciso fazer para terminar de preencher esse projeto, de ter sucesso, de ter qualidade de vida. Então aí se dá a neuroplasticidade cerebral. É este o convite, essa proposta que eu faço para você aqui. Conforme nós vimos a explicação dessa fisiologia do comportamento pessimista e do comportamento otimista, vocês viram, o pessimista, ele nunca enxerga que o copo já está meio cheio. Ele sempre dá foco no que não realizou. O pessimista, ele não joga para ganhar. O pessimista, ele joga para não perder. Então, isso é muito diferente, esses dois comportamentos. É realmente a interferência do self 1 no dia a dia dessa pessoa, né? Ela sempre olha tudo com uma visão de que não vai dar certo. A fisiologia dela foca no que ela não quer e ela não foca no que ela deseja. Isso se torna até difícil para o pessimista um planejamento, né? Porque ele não acredita, né? O pessimista, ele não acredita nele, ele não acredita no outro e ele torna o dia a dia dele mais difícil, ele torna o trabalho, ele torna um possível estudo, uma possível formação muito mais penosa. Então, o convite que fica aqui no nosso autodesenvolvimento, muito mais interessante, é que nós desenvolvamos a neuroplasticidade cerebral, que tantos neurocientistas dizem para nós e que nós temos essa experiência, né? Nós sabemos que com as pessoas funciona a realização dos projetos, dos objetivos, quando se olha, se dá reconhecimento para esse copo meio cheio. E a pergunta, o que eu posso fazer para acontecer, para esse copo terminar de se realizar e que meus projetos estejam todos concluídos. Uma grande dica aqui, ok? São dicas, tá? Porque é o que fizer sentido para você. Esse é um programa de autodesenvolvimento. Eu nunca irei dizer para vocês, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Não, isso não funciona. O tem que, ele não funciona para o nosso cérebro. Fica o convite da gratidão. Ainda
lembrando do diário de bordo que vocês estão, né, utilizando todas as noites. O próprio diário de bordo tem ali uma meditação da gratidão, então agradeça, para que você saia desse comportamento pessimista e vá para o comportamento otimista. Agradeça tudo, agradeça até as suas frustrações, as suas decepções, agradeça a sua história, aceite a sua história como ela foi, com quem ela foi. É difícil, mas é possível, é possível. A gratidão também já foi comprovada que ela causa em nós renovação de células. Então, agradeça, agradeça e agradeça. Então, visto mais esta interferência, que nós vamos minimizar, que é o comportamento pessimista, e vamos maximizar, vamos dar agora vazão para o otimista na sua vida. O otimista, ele chega e fala, temos um grande problema. Temos. Ele não esconde a realidade, não é esse convite que eu faço para vocês, né? Colocar a poeira para baixo do tapete, não. É vocês olharem, né? Tudo que a gente olha, quando nós estamos predispostos a olhar para o problema, nós incluímos o problema na nossa vida e automaticamente as soluções elas fluem, elas vêm, ok? Então essa foi mais um estudo de mais uma interferência. Temos uma outra interferência que é poderosa na nossa vida, porém nós às vezes não temos tanto conhecimento ou não sabemos lidar com ela, que são as crenças. Todos os significados, são todos os significados que nós adquirimos, que nós vivenciamos e experienciamos quando crianças, né? Os nossos pais, os educadores ou quem nos cuidou, eles transmitiram o que eles puderam, o melhor para nós. Porém, eles também receberam dos pais deles. Eles também tiveram alguns erros, né? Alguns desacertos que eu costumo dizer. E você pode ressignificar suas crenças. As crenças definem quem você é, né? Ela define você. Se você acredita que o mundo está perdido, então o que você acredita define você. Mas se você acredita assim, olha, o mundo está um tanto diferente quanto aos seus valores, porém eu acredito que na minha parte eu possa contribuir na minha profissão, no meu estudo, enfim, na minha comunidade. Aonde você estiver, você pode ressignificar a sua crença. E aí no seu livro você tem uma série de exemplos de ressignificação de crenças. Então, é como se dissesse assim, você está inscrito, é como se dissesse assim, você está inscrito no curso, neste curso de EAD, e você tem aí uma jornada pela frente. Então, vamos exemplificar e dizer que você tivesse assim, eu não vou conseguir, são tantos anos pela frente, e tem a questão, né, de tempo, tem a questão financeira, tem a questão isso. Então, esse é o seu self 1 ali. Porém, se você for se permitir a ressignificar, você pode dizer para o seu self 1. Você olhe para o seu self 1 e diga assim, self 1, você já percebeu que há uma grande incongruência no que você diz para mim e no que eu faço? Se eu cheguei até aqui, se eu galguei todos esses anos, fiz todo o meu ensino, todo o meu estudo, prestei, né, uma prova, cheguei até aqui, né? Então, por que não eu não vou concluir esse curso? Então, esta incongruência, porque se o seu cérebro e o seu fisiológico realizou, o cérebro não distingue o que é uma coisa da outra, o que é real e o que é imaginário, né? O cérebro não está distinguindo, ele registrou que você
pode, que você pôde, que você realizou e que você, se der permissão, continuará realizando. Ok? Então, aqui no final da aula 2, vimos mais algumas interferências e passamos então para a aula 3. Aguardo você para que nós possamos desenvolver na aula 3 a inteligência emocional para a alta performance.